Luto, trauma e maternidade são temas complexos e sensíveis e que eu penso que podem ser explorados por diferentes abordagens no cinema, inclusive dentro de diferentes gêneros, incluindo o terror. E são esses temas que estão em Faça Ela Voltar, um filme que vai tratar tanto da questão do luto, do trauma, quanto da maternidade, de uma maneira muito visceral. E essas são experiências tão complexas que podem muitas vezes faltar palavras para dizer delas, para traduzi-las. E eu penso que nesse sentido, o silêncio, junto do assombro, são dois elementos que são bastante trabalhados em Faça Ela Voltar, para poder tratar desses temas e também tentar entrar em contato com a complexidade dos personagens presentes ali. Faça Ela Voltar, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas do Brasil, é dirigido pelos irmãos australianos Danny e Michael Philippou, que são os mesmos diretores de Fale Comigo, que é um filme que eu tinha gostado bastante já, em que os diretores trabalham também a questão da morte, do luto, e por uma maneira de manipular as imagens ali que eu acho bastante impactante. Mas eu acho que nesse filme de 2025, essa questão que já era tratada ali no filme anterior deles, ela acaba tendo um tratamento diferente e, na minha opinião, mais expressivo e também mais visceral. Até porque em Fale Comigo, que marca a estreia dos diretores em um longa, eu penso que é um filme que está mais voltado para uma perspectiva do sobrenatural. Ele também trata de perda, de luto, mas o sobrenatural se sobressai ali. Já em Faça Ela Voltar, a gente tem pinceladas do sobrenatural, mas o filme vai explorar muito mais o que acontece com alguém que perde alguém querido, o que pode acontecer com alguém que perde alguém querido e o que esse vazio pode fazer com alguém que já tem abismos emocionais que podem ser potencializados ainda mais por essa dor da perda. E para entender melhor essa experiência, vamos ao enredo do filme. Em Faça Ela Voltar, acompanhamos Andy e Piper, que são dois irmãos que, após a perda do pai, são encaminhados a um lar adotivo. Lá eles são recebidos por Laura, uma mulher cujos planos vão muito além de cuidar deles, já que a sua vida é atravessada pelo luto da filha morta e por um desejo adoecedor de reparar essa perda a qualquer custo. Um primeiro ponto que me chama a atenção no filme e que eu penso que nos ajuda a fazer uma leitura dele está na relação do Andy e da Piper. O Andy e a Piper são irmãos e o Andy ele está prestes a completar 18 anos e ele tem uma posição muito de cuidado com a irmã. Não só de cuidado no sentido afetivo, mas de proteção mesmo. Isso porque a Piper tem uma limitação na visão que vai fazer com que ela enxergue parcialmente, vendo somente formas e luzes. Então, muitas vezes, o Andy vai ver alguma coisa e vai dizer o contrário daquilo que ele está vendo para proteger a Piper. Um exemplo disso é uma cena na escola, logo no início do filme, em que a Piper tenta abordar umas meninas, se aproximar delas. Ela é esnobada, o Andy vê, e quando ela pergunta como as meninas, o que as meninas acharam dela, ele vai dizer o contrário, justamente para não magoá-la. E ao contrário da Piper, o Andy já passou por poucas e boas, envolvendo até o próprio pai, e é como se ele já tivesse visto toda essa ruindade do mundo, e ele tenta fazer o máximo que ele pode para que a irmã não se aproxime disso. E nesse sentido, eu acho muito interessante como o roteiro do filme vai posicionar a morte do pai dos dois como esse evento de perda que vai de alguma maneira começar a abrir os olhos da Piper para além desse enquadramento, que o Andy acabava dando para ela. Então a morte do pai dos dois acaba sendo uma forma da Piper entrar em contato com esse mundo mais cru e também mais cruel. E os primeiros passos para isso acontecem quando o Andy e a Piper são encaminhados para a casa de uma tutora, já que o Andy ainda não tem 18 anos, então ele não pode ficar responsável pela guarda da Piper. E aí eles são direcionados a esse lar adotivo, e quem vai acolher os dois, o acolher entre muitas aspas, é a Laura, que trabalhava como assistente social e vai ficar responsável pela guarda do Andy e da Piper. E desde o início a gente já percebe que tem uma predileção pela Piper, e o Andy acaba ficando bastante escanteado, e a Laura tenta excluir o Andy da cena também, a gente vai entender depois por quê. E a casa da Laura também é uma casa isolada, que eu penso que dê esse tom de mistério, e até aterrorizante para a narrativa. E a Laura também cuida aí também, entre aspas,
do Oliver, que é uma criança que não fala. A princípio, ele não fala. Uma criança super misteriosa, que a gente percebe que tem algo ali muito errado também, e que o Andy vai tentar se aproximar e vai descobrir algumas coisas bastante macabras envolvendo a figura do Oliver. Então é isso, a Laura ela faz esse semblante da assistente social que cuida dessas crianças que precisam, mas depois a gente vai entender que isso tudo é só uma questão para que ela possa se aproximar das crianças, porque ela precisa delas também para um plano que ela está tentando colocar em ação e que é um plano também bastante macabro e que envolve a perda da filha dela. A Laura perdeu uma filha de um jeito trágico e ela nunca conseguiu superar essa perda. Ela vai dizer desse vazio, de como isso a corrói, e isso vai acabar sendo colocado ali para que a narrativa crie toda essa atmosfera de terror em torno dessa perda e também das atitudes da Laura diante disso. E aí o luto vai ser transformado numa experiência visceral, onde trauma e medidas radicais e cruéis andam juntos. E sobre essa construção de personagem da Laura, eu quero também dizer aqui da atuação da Sally Hawkins, que interpreta a Laura, e é uma atuação muito impressionante, em que a gente vai ver toda essa complexidade dessa mulher obcecada por algo que é impossível em alguma medida, e esse desespero misturado à dor que eu acho que a Sally Hawkins vai trazer de uma maneira muito consistente na atuação. E essas questões que envolvem os personagens, elas não são abordadas na narrativa do longa de uma maneira que vai tentar revelar, fazer grandes revelações, como a gente vê muitas vezes em filmes de terror, que acabam construindo ali um mistério, uma atmosfera de mistério, e no final acabam revelando coisas que poderiam ter ficado, na verdade, implícitas na história, né, na narrativa. E é o que esse filme não faz. Ele vai se manter fiel à proposta que ele estabelece desde o início, que é realmente apresentar as complexidades desses personagens que envolvem tanto algo de um aspecto mais puro, como a gente vê na Piper, quanto de algo mais cruel, como a gente vê com a Laura. Isso é algo que eu acho que pode até dividir algumas opiniões, já que o filme também não vai se aprofundar em alguns aspectos, principalmente aqueles que envolvem questões de um ritual que está acontecendo ali, que tem até um aspecto sobrenatural envolvido, mas ao mesmo tempo eu penso que como o filme trata de questões relacionadas a trauma e luto, que muitas vezes escapam realmente aquilo que é da ordem da palavra, que são difíceis de serem traduzidas em palavras, é também uma escolha que eu penso que é acertada, já que o filme não tenta verbalizar demais uma experiência que eu acho que é muito mais da ordem do corpo, daquilo que aparece no corpo, que se sente, do que daquilo que a gente muitas vezes consegue dizer com palavras. E aí, em vez de dizer, o filme mostra, tirando até esse anteparo que eu acho que o Andy tentava colocar para a Piper, e mostrando um mundo completamente cru, cruel e também imerso em dor. Inclusive, o final do filme é um final que eu não esperava, ele me surpreendeu, e é um fim que ele é difícil de ver, mas ao mesmo tempo penso que ele liberta algumas coisas que realmente estavam presas ali, que pareciam não ter para onde ir. Então, é um final que eu penso até que ele é emocional, ele é surpreendente e também tem esse aspecto emocional em jogo. E isso era o que eu tinha para dizer de Faça Ela Voltar, um filme que eu gostei muito, e eu fico esperando os comentários de vocês quando assistirem o filme, e também convidar quem ainda não é inscrito no canal para se inscrever, e se você gostou do vídeo, também deixe o seu like. E um abraço e até o próximo vídeo.